Boa noite a todo mundo que está assistindo aqui ao Gazeta Esportiva e a gente já começa com notícias do Corinthians que o repórter Marcelo Bazégio traz para nós. Boa noite, Bazégio. Boa noite, Michele. No Corinthians, um importante nome do elenco recebeu uma nova proposta do futebol europeu, mas a diretoria do Timão não está disposta a negociá-lo no momento. Ao menos ele deve permanecer até o fim do primeiro semestre, então a torcida pode ficar um pouquinho mais tranquila. Tem também atualização sobre o Martínez, que enfim está voltando ao Brasil, e outras informações sobre as chegadas e saídas no elenco corintiano. Tem goleiro dando adeus ao Timão, já tem um zagueiro, não sabe ainda se sai ou se fica. Essas e outras informações a gente vai trazer ao longo do Gazeta Esportiva de hoje, mas agora eu passo a bola para nossa repórter Marina Buffon, que está na Academia de Futebol, para trazer todas as informações do Palmeiras. Boa noite, Marina. Olá, Bazégio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Não é só notícia no Corinthians que tem de movimentação do mercado, não. Aqui no Palmeiras, assim como a gente trouxe no programa de ontem, muita movimentação de mercado por aqui também. Vamos falar de John Arias, tá quase, hein? Tá quase, falta só o anúncio praticamente. Mas também falaremos de zagueiro que está na mira aqui do Palmeiras e prováveis saídas. Tem propostas aí na mesa por jogadores do Palmeiras. Óbvio que a gente vai falar bastante também do derby de domingo, o primeiro derby de 2026. Tudo isso a gente vai falar já já. Volto com vocês aí, Michele. Beleza, Ma. É o seguinte, o Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais, olha só. Tem lateral direito novo pingando na área do tricolor e o técnico Crespo promete ir com tudo que tem direito para cima do Primavera amanhã no Morumbi. Palmeiras e Corinthians se preparam para o derby de domingo. E mais, Alisson vira alvo de novo clube paulista, agora no Gazeta Esportiva. E a dupla que me acompanha aqui no estúdio hoje do Gazeta Esportiva é Alex Miller e Thiago Salazar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fala, Michele, boa noite para todo mundo. Hoje tem muita notícia. Rapaz, hoje tem muita notícia. É verdade, é uma sexta-feira recheada. Muita notícia, em tudo que é clube, né? É, em tudo quanto é clube. Hoje... Então você que está em casa vai ficar muito bem informado aqui com o Gazeta Esportiva. Letícia, que está organizando o jornal, já teve que mudar o jornal e espremer um monte de notícia aqui. As notícias não param de chegar, hein? É, exatamente. O grupo tá bombando, né? O programa começando. Olha. Não daria para ficar olhando o grupo aqui, senão eu não consigo olhar para vocês aí. Então é o seguinte, vai ter muito debate, vai ter muita informação. A gente volta já. Fica aí. É isso aí, começando o programa para corintiano nenhum botar defeito, mostrando a vitória de ontem do time do Parque São Jorge sobre o Capivariano. Bora ver. A ressaca do título da Supercopa Rei não entrou em campo em Itaquera. Com um time completamente reserva, o Corinthians teve na base a solução para todos os obstáculos contra o Capivariano. Esses meninos aí daqui a pouco estarão no mercado valendo aí, se Deus quiser, valores interessantes para o clube. O primeiro tempo assustou a torcida, é verdade. Caio César e Hugo se lesionaram e foram substituídos antes do intervalo. E o Capivariano até chegou a balançar as redes, mas a jogada foi anulada por impedimento. Na etapa complementar apareceram os filhos do Terrão. Primeiro foi Dieguinho que abriu o placar. A gente comemorou muito ali no meu gol, no gol do Guinegão, do Kaique, porque a gente vem jogando desde pequeno junto, né? Eu principalmente com o Negão, que é mais da minha idade. A gente joga junto desde os 9 anos, então a gente fica muito feliz quando acontece isso, igual esse momento de hoje. E é continuar trabalhando para que tenha mais jogos assim, né? Depois, Guinegão, encerrando um jejum de 4 meses sem gols. Graças a Deus, mano, posso falar que eu me cobrei bastante. Venho me cobrando desde o ano passado também, mas graças a Deus com os 2 títulos, né, deu uma melhorada também na minha autoestima, mas trabalhei e consegui fazer o gol hoje.
Kaique foi quem fechou a conta com um golaço e com direito à assistência de Memphis, acionado no fim do jogo. Acho que fica muito marcado também por isso, é uma honra, né? A gente que assistia pela TV, ele sempre acompanhou, e hoje poder estar recebendo uma assistência dele é muito legal e vai ficar marcado para sempre. A vitória sobre o capivariano foi uma amostra da força do elenco comandado por Dorival Júnior. No domingo, os titulares voltam à ativa para o clássico contra o Palmeiras e, dependendo dos resultados da rodada, o Corinthians pode iniciar a próxima semana até mesmo na liderança do Campeonato Paulista, faltando somente 2 rodadas para o fim da primeira fase. O Palmeiras sempre é decisão, né? O jogo quente, e agora é pé no chão, que domingo tem uma guerra e vamos ganhar o jogo. Bela presença ali dos reservas, os meninos fizeram muito bonito, o Dieguinho, o Guinegão desencantando aí depois de 4 meses, o Kaique, o que vocês acharam? Eu acho que o jogo foi fundamental para o Dorival conseguir manter o planejamento para a sequência da temporada e para essa reta final de Campeonato Paulista. O Corinthians, ele consegue elevar a confiança com o título da Supercopa, em seguida essa vitória tranquila diante do seu torcedor, um jogo que a taça foi para a mão dos torcedores, inclusive, e agora pega um derby com a motivação em alta, com o elenco confiante, com a torcida em harmonia com a equipe, com um técnico em alta. Tudo isso por causa dessa sequência. Ele conseguiu dar minutagem a jogadores que estavam precisando, ou porque são reservas, ou porque vem de lesão, como por exemplo o Garro, que jogou quase que o jogo inteiro, né? Boa parte dessa partida. Teve o problema aí de algumas lesões, a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, pensando no planejamento do Corinthians para essa reta final, foi assim, mais do que um resultado excelente para o Corinthians conseguir chegar inteiro no derby e para essa reta final de Paulistão. Muito bom mesmo para o Dorival Júnior ter a possibilidade de observar garotos, dar minutagem para esses meninos e ao mesmo tempo ter o resultado favorável. Porque se a gente fizer um paralelo, já que vamos falar muito do derby hoje, o Palmeiras, quando colocou os meninos, por exemplo, contra o Novo Horizontino, depois uma parte contra o Botafogo, levou pau nos 2 jogos. E aí a pressão veio para cima do Abel, por que ele fez isso, deveria fazer diferente. Mas no caso do Corinthians ontem não, as coisas deram certo. Mesmo com o primeiro tempo ruim, na minha opinião, pelo que eu observei, não vi nada de brilho no primeiro tempo do Corinthians, mas no segundo tempo a coisa engrenou, o Corinthians construiu naturalmente a vitória e os meninos foram destaques do jogo. Então isso foi muito legal pro Corinthians. Esse foi um golaço, olha Alex. Então, isso aí para mim é confiança. Um belo gol. O Kaique é um jogador, o Kaique para ele tentar um chute desse, num ângulo, acertar, isso para mim é confiança. Confiança pelo momento, pela tranquilidade, pela paz que vive o clube, pelo menos nesse momento ali, no que diz respeito ao CT Joaquim Grava. Isso aí é a confiança. E é nisso que o corintiano está apostando, por exemplo, pro derby, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só quero fazer um destaque para mim, Matheus Pereira. Matheus Pereira, para mim, é o grande destaque dessa partida. Ele que foi revelado pelo Corinthians como um camisa 10, mas tem se mostrado um excelente camisa 5, camisa 8, e mais do que isso, o Corinthians viveu uma negociação para segurar o Maicon há muito pouco tempo aí. Por pouco não fechou uma negociação caríssima, alta, ia gastar muito dinheiro. E olha, eu não sei não, se o Matheus Pereira já está fazendo algo que o Maicon não fazia e tem se mostrado em potencial alguém que pode suprir essa ausência custando muito menos do que o Maicon custaria no Corinthians se tivesse ficado. Eu acho também. Eu acho que o Matheus Pereira começou muito bem essa passagem pelo Corinthians. O André Luiz também foi uma grata aparição no time como uma alternativa positiva para o Dorival Júnior também observar e achar alternativas para determinados jogos. Então o Corinthians aos poucos vai achando um elenco mais numeroso do que no ano passado, tendo mais opções do que em 2025. E todo técnico gosta disso. E precisa ter um pouquinho de sorte, precisa ter um pouquinho de competência, uma mistura de tudo para você também construir um elenco vencedor. Beleza. Mas calma que o Palmeiras também está chegando um pouco mais leve pro derby, porque 5-1.
Não sei Ajuda, se qual, claro. ajuda. Lógico que ajuda. E o Corinthians 3-0, então tá todo mundo ali, um pouco mais leve. A gente continua com o Corinthians por aqui. Agora vamos direto para o Parque São Jorge, conversar com o Marcelo Baseggio, porque teve uma peça super importante para o clube na mira do time do exterior. É isso, Marcelo, boa noite. Que jogador é esse? Boa noite, Michele. Pois é, Hugo Souza segue sendo especulado aí fora do Corinthians e dessa vez foi o Beşiktaş da Turquia quem tentou fazer uma investida para tirar o goleiro do timão. Assim como no ano passado, quando surgiu a oferta do Milan da Itália, o Corinthians fechou as portas para qualquer tipo de tratativa. Foi o mesmo dessa vez, o Corinthians nem sequer quis abrir conversas com o Beşiktaş sobre o Hugo Souza. O Hugo Souza também já deixou claro que o desejo é permanecer no timão, ao menos ao longo desse primeiro semestre, até a Copa do Mundo, já que ele vem sendo especulado para disputar a Copa com a seleção brasileira, ganhou muitos pontos com o técnico Carlo Ancelotti e entende que permanecer no Corinthians é fundamental para tentar realizar esse sonho. O próprio staff do Hugo Souza preferiu soltar uma nota oficial confirmando o interesse do Beşiktaş, mas também garantindo que o Hugo Souza permanece no Corinthians nesta primeira metade do ano. Então o torcedor pode ficar tranquilo que o Hugo Souza seguirá na meta alvinegra, pelo menos até a Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o derby e também sobre as reformulações no elenco do Corinthians, que não param, viu, amigos? Marcelo Paz trabalhando bastante nos bastidores. Muito bem, Marcelo Paz tendo que trabalhar muito. Já pensou se o Corinthians perde o Hugo Souza? Mas não vai perder, né? Porque o contrato é até 2029, Salazar e Alex. Não, eu acho que a gente diverge desse assunto, né? Estávamos conversando pouquinho na redação agora. Mas assim, eu acho que também não tem um certo e um errado, sabe? Tem 10 milhões de euros é muito dinheiro. Por isso, é só por isso. Vocês acham que é muito só por dinheiro? Para um goleiro? É, isso que eu ia falar. Sem... Temos que entender que no Mas futebol, é no futebol 10 milhões de euros para um centroavante Tá na seleção. é pouco. Não. Mas para um O goleiro, goleiro é diferente. Vai pra bastante. Copa. O valor de mercado é diferente para Eu sei, goleiro. mas o Hugo é o Hugo. Não, aí é papo de torcedor, Michele. Não, Hugo não é Hugo, é. eu É o sei. seguinte, caiu o Hugo Carlos é Hugo, Miguel lá, legal, foi mas- embora. Saiu o Cássio, veio o Carlos Miguel. Aí chega o Hugo. Você acha que vai cair 4 vezes o raio no mesmo Mas lugar? não é questão de... Se É for difícil, competente hein? no mercado, tem vários goleiros bons por aí e que já demonstraram seu valor em vários clubes. Você pega o do Vasco, você pega o do Curitiba, o Pedro Morisco, é muito bom goleiro. Jardim. O Léo Jardim, o Quanto Mourinho. que é a multa do Hugo? Vocês têm ideia, Salazar? Não, multa não sei. não tem. Mas nesse caso a multa não tem pouca relevância. O valor chega, o clube simplesmente para e analisa Exato. e É a entende proposta. se vale ou se não vale. É a proposta. Pensa no valor e pensa também na dificuldade de reposição. Hoje É. o reserva do Corinthians é o Felipe Longo. Muito provavelmente o Corinthians iria ao mercado. Claro. A questão é que com esse valor até eu acho que daria para trazer um grande goleiro, porque 10 milhões de euros. É muita coisa. De euros. Pra nós goleiro estamos é falando. 60 milhões de Para reais. goleiro, a gente está falando de uma venda de goleiro de 60 milhões de Você reais. não vê uma venda de goleiro desse jeito. Não é comum. Não existe. Não é comum, é uma proposta muito alta. Só que eu penso o seguinte, o Hugo, além dele ser fundamental na parte técnica nesse momento, ele está há 4 meses de uma possível Copa do Mundo. Ele recebeu uma proposta, eu acho que tem um mês, do Milan, de 8 milhões de euros. Agora apareceu essa de 10 milhões de euros. Espera. Há 4 Hugo. meses de uma Copa do Mundo, eu entendo que é prudente aguardar esta convocação, porque daqui a 4 meses ele pode estar valendo mais ainda. Agora, a Copa do Mundo também tem um lado positivo e um lado negativo. Porque se ele vai como terceiro goleiro, a convocação Vale. não sei se valoriza Vale. esses 10 milhões. Valoriza. Se ele Mesmo for que ele não entrar em convocado campo. para a Copa do Mundo, ele já não vale mais 10 milhões de euros, vale mais. Vale 12, E outra, vale uma coisa 15. também, ele tem que pesar. O Milan é uma coisa, o Turquia, Beşiktaş é outra coisa. Tem isso também, mas se a gente pensar em valor, Aí eu é o penso o jogador seguinte, que escolhe, né? a proposta subiu de um clube para o outro 2 milhões de euros em um mês. Isso. E ele está há 4 meses, uma chance de ir para a Copa do Mundo. Se ele for para a Copa do Mundo, ele se torna goleiro de seleção brasileira, goleiro de Copa do Mundo. Ele já passa a ter outro status. Então, diante desse calendário, dessa situação, da boa fase dele no Corinthians e outra, no primeiro semestre ainda, a gente tem o encerramento do Campeonato Paulista. Que ele bate campeão paulista, de novo. Mais Então, um assim, título. ele
eu entendo que vale a pena pro Hugo esperar esse semestre acabar. Agora, você percebe que tudo... Ele não vai se desvalorizar nesse semestre. Sim, mas tudo são apostas, né? Se for campeão paulista, se for a Copa do Mundo, a proposta é para agora. De repente, daqui a um mês também não tem mais proposta. E aí pode ser que nunca mais ele receba. O Hugo é muito jovem, claro, Alex. claro não que tem é. esse desespero de ir embora. Não é desespero. E não é papo de torcedor também, igual você falou pra mim. É questão de oportunidade de negócio. Pro Corinthians, como é que você vai repor? É difícil repor Mas pro Corinthians que não tem dinheiro no cofre, como é que você vai recusar e jogar no lixo 10 milhões de euros? Essa é a única parte que me espanta. Essa é a única parte. Mas é só isso que eu tô falando. Eu só me baseio nisso. O Corinthians tem sido muito claro. Precisa vender. Claro. A diretoria tem sido muito claro. Vai precisar vender. Eles falam toda hora vai precisar vender. Vai vender quem? O Yuri Alberto, é o Bidon, é o Hugo. Cada hora alguém fala alguma coisa. O Corinthians teria uma ajuda nesse sentido com o Ochoa, né? Seria uma grande venda e retornou. Não voltou, então, assim, me surpreende o Corinthians recusar pelo valor. Mas é só por isso que eu tô falando. É óbvio que o Hugo Souza é titular do Corinthians para sempre. É assim, não tô falando o valor que... realmente me surpreende, mas eu compreendo. Só o valor, eu entendo. Só o valor. E em cima do que você falou, de que a diretoria a todo momento fala que tem que vender, que tem que vender, que tem que vender, o que seria mais prejudicial para o Corinthians? Perder hoje um Bidon ou perder o Hugo Souza? É uma dúvida. É uma dúvida. É uma dúvida. Você precisa vender. Tá definido que precisa vender? Tá. Vamos vender quem? Deixa eu ver. Por exemplo, o Choca quase foi embora. Pô, aí bom zagueiro, mas tudo bem. Reserva, mas tudo bem. Não ia fazer tanta falta. Agora, o Bidon hoje, pra mim, é a peça mais importante do meio de campo do Corinthians. Eu concordo com isso, mas vamos lá. Se a gente tá com a caneta... Porque, assim, a situação é realmente complexa. Claro que é complexa. A situação é complexa. Eu acho até que ninguém toma essa decisão com plena convicção. Não, eu falei no começo aqui, não tem certo e errado nessa decisão. Não tem certo e errado. Não tem certo mas e se errado. você tem a caneta na mão e tem que tomar uma decisão. Pois é. Olha quem você vai pôr no lugar. Acho que se eu sou o Hugo, eu falo não. Hugo não. Hugo, e se eu sou o Corinthians, eu falo sim. Como Daqui a pouco a gente empresa, vai falar entre mais aspas, do mercado da bola. como negócio. Daqui a pouco. Acalmem-se. Hugo, Turquia não, calma. Tá complicada a situação para os lados de lá. E pro Milan é uma coisa, né, Milan? O Milan é uma coisa, já tá num país mais latino. Nos olhos do jogador. Espera. Agora é o seguinte, vamos direto para a academia de futebol? Sim, porque a Marina Buffon tá lá e ela tem novidades, muitas novidades, sobre a negociação do Palmeiras com o John Arias. Boa noite, Marina. Diz uma coisa aqui, o que você tem de atualização sobre esse assunto? Ele vem mesmo, Má? Olha, Michele, acho que sim, viu? Boa noite novamente para vocês, porque eu acho que sim, porque tá faltando assinar. Então, desde que não assine o documento ali, a gente não pode cravar, mas tem um pré-contrato que foi sim firmado entre as partes para justamente o Palmeiras se resguardar. Mas a gente pode trazer como atualização 2 pontos. Primeiro, o Robbie Edwards, o técnico lá do Wolverhampton, que é ainda, né, o time do John Arias, confirmou hoje que sim, ele está sendo aí negociado com outro clube, não mencionou o Palmeiras, mas a gente sabe que é, e disse que nos próximos dias isso já deve ser resolvido. E também outra informação que a gente tem aqui é que semana que vem o Arias já deve chegar aqui em São Paulo, naquele avião que a gente comentou ontem aqui no Gazeta Esportiva, avião fretado pela presidente Leila Pereira. Ele não vai vir num voo de carreira não, vai vir nesse voo fretado, ele e a família dele, para assinar esse contrato de 4 anos com o Palmeiras. Então, Mi, só falta o anúncio, mas eu também não posso deixar de trazer para vocês uma nova atualização do caso do Nino, zagueiro que é ex-Fluminense, está no Zenit. O Palmeiras não desistiu dessa contratação também. O Palmeiras segue por lá, tentando amolecer um pouquinho os russos ali do Zenit para tentar fazer com que o Nino venha ainda nesta janela. Então, uma atualização importante, o Palmeiras ainda não desistiu. Existe uma, como é que se diz? O pessoal aqui está um pouquinho mais animado com a notícia do Nino, com esses avanços nas últimas horas. Então pode sim existir ainda uma possível vinda do zagueiro Nino aqui para o Palmeiras. Legal, então Marina trazendo boas notícias. Arias praticamente assinado, o jatinho já até tá voando para buscá-lo. E o Nino, que está lá no Zenit da Rússia, o Palmeiras não desistiu, mandou alguém lá para conversar. Tem um emissário lá. Seria bom, Alex, demais pro Palmeiras. Peraí, você acredita que o Arias vem? Não, agora sim. Agora sim. Por isso que eu falei, eu falei assim, eu só acredito vendo. Eu só acredito quando chegar, quando assinar, quando apresentar. Tava detonando a diretoria, falando que era papo furado, óbvio, papo furado não. Você gosta de deturpar a palavra das pessoas, não foi isso que eu falei. Eu falei que se tratando da Lerdeza,
da diretoria do Palmeiras, que é uma ameba para fazer negociações. Que isso, mas trouxe o Andrés Pereira, o Marlon Calma. Freitas, o Arias. Eu o sei. Carlos Miguel. Eu sei. Vitor Roque, Falta Paulinho. empatia para você. Você não se coloca no lugar do próximo. Você quer que Esse tudo é o seja problema. resolvido em que, uma semana? Tem que contratar todo mundo em uma semana. Não, mas de um ano para cá, olha, se você olhar Nós estamos no e dia colocar, aqui de hoje, nós falando de um 6 ano, de eu tô retroagindo para o começo de 2025. Coloque na balança a relação custo-benefício, dinheiro gasto e qualidade dos jogadores. Se você fizer, 30% das contratações foram acertadas. Ah, não, nisso nós já concordamos. A gente até Por isso. fez A aqui gente uma já análise. por isso a gente Então, eu tô concorda, falando de uma aqui, diretoria tranquilo. de futebol do Palmeiras que nós assumiu em janeiro desse ano, que já vem trabalhando há bastante tempo e mal, e lentamente, né? E agora, eles só arrumaram dinheiro onde não tinha para o futebol, que eles tiraram de outros departamentos. Sabe por quê? Porque houve uma pressão muito grande depois de 2 vexames do Palmeiras no Campeonato Paulista. O Novo Horizontino, que é inadmissível tomar de 4 de um time como o Novo Horizontino, e perder para o Botafogo de Ribeirão Preto, em quaisquer circunstâncias, com sub-17. O Palmeiras é proibido perder para o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi lá e perdeu, e no segundo tempo com todos os titulares em campo. E aí a pressão, não só da arquibancada, mas interna, porque é a informação que eu tenho, foi muito grande, inclusive de correligionários da presidente Leila Pereira, dar uma resposta. meio que obrigando a diretoria a tomar providências O Abel urgentes. E o Abel na coletiva falou, não precisa ser muito inteligente para ver o que está acontecendo. Saíram 5, entrou só 1. Então, ou seja, o próprio Abel, na coletiva, pressionou a diretoria, que dias depois acelerou o processo do Arias, porque estava parado, mandou um emissário para a Rússia, pessoalmente, coisa que já deveria ter feito há muito tempo, para tentar trazer o Nino. Bom zagueiro. Bom Aliás, zagueiro. se vier, E agora uma estão baita lá, de um estão reforço. tentando, estão batalhando, porque é casca grossa negociar com os russos. É É difícil. muito difícil. E já conseguiram um acerto com o Nino. Com o Nino tá tudo acertado. O problema é convencer o Zenit Que não é a liberar fácil. agora. Essa é a Que eles missão do querem Palmeiras. ainda nessa janela. Nessa janela. Então agora eles se mexeram. Por que agora? Teve que esperar acontecer tudo aquilo, uma pressão alucinada, interna e externamente, Tudo então eles se aquilo são mexeram. 2 derrotas que são absurdas, mas são 2 Exatamente, derrotas porque a projeção, até o dia 6 de fevereiro. a projeção para a temporada era ruim. A projeção era ruim. E o histórico de 2 anos para cá é pior ainda. Eu acredito que essa... É pior ainda. Me parece, o Alex conhece bem o Palmeiras, mas me parece que 2025 ainda está pesando muito Mas é nas óbvio. costas da lei do Abel. Mas eu nem estou me referindo a essa parte, eu me refiro ao resultado mesmo. Os 3 vices-campeonatos, e aí para piorar a situação do Corinthians campeão e tudo mais... É isso que piora. óbvio. Isso tem piorado muito. Meu único ponto do Arias é 25 milhões de euros. Mas aí, meu filho. Sinceramente. Igual fizeram para salvar o Corinthians do rebaixamento. Vou falar Trouxeram em real, Memphis 135 pagando 1 trilhão por milhões dia. de reais. Não entendo que o Arias É muito dinheiro. pode vir, explodir, se tornar ídolo, mas não me parece uma contratação que valha esse tipo de investimento. É igual o 25 Paquetá, vale, milhões de Aí é o euros. risco. Não vale. Também não Mas vale. é o risco. As pessoas estão inflacionando o mercado de um jeito Pela- que, sinceramente, Pela emergência. 25 milhões de Pela euros pelo necessidade. Arias, pra mim, Gente, demais. o derby entre necessidade. Corinthians e Palmeiras está chegando e fazia tempo que o Timão não entrava em campo como favorito. Bora conferir como é que tá a fase de cada equipe? Quem aí acompanha futebol com bastante afinco pode já ter percebido que uma situação no mínimo diferente vem se estabelecendo nos últimos anos. As realidades de Corinthians e Palmeiras estão completamente invertidas em relação ao que a gente vinha se acostumando. Há 2 temporadas sem conquistar um título sequer, o time do técnico Abel Ferreira começa 2026 pressionado por melhores resultados dentro de campo. No ano passado, a equipe perdeu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para o Flamengo, o Paulistão para o Corinthians e ainda foi eliminada da Copa do Brasil também para o maior rival. A terra não está arrasada e eu tenho muita sorte por estar presente na história do Palmeiras, que é longa e vitoriosa, mas estar no ciclo mais vitorioso. E se a torcida esperava por reforços já agora em janeiro para mudar esse cenário, a realidade não tem sido bem essa não. A única contratação do Palmeiras para 2026, por enquanto, foi o meio-campo Marlon Freitas, ex-Botafogo. Boa, Marlon! Mas eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que se há saídas tem que haver entradas. Por
Por outro lado, o Corinthians vive um momento pra lá de especial com os títulos do Paulistão do ano passado, da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei dessa temporada. E tudo isso com um orçamento bem mais modesto do que o do rival Palmeiras. As chegadas do meio-campista Matheus Pereira e do lateral direito Pedro Milans ainda não deram tantos frutos. Mas o atacante Caio César e o zagueiro Gabriel Paulista foram fundamentais para a conquista do último final de semana no estádio Mané Garrincha. Eu até zoei o Caio chegou, um jogo, uma assistência, um título, assim. Eu falei, tá ruim de número, então. Me deem um grupo em condições e eu vou também lutar por coisas boas. Eu não tenho dúvidas disso. Nós temos um grupo que está se mostrando forte. O derby do próximo domingo vai colocar frente a frente dois times em situações totalmente opostas. E os opostos vão se atrair na Neoquímica Arena. Bom, então, a gente viu todo o contexto de como que chegam as duas equipes, Palmeiras e Corinthians, para o derby. E agora eu quero saber o seguinte, de você que está em casa pelo site gazetesportiva.com e dos meninos aqui, qual treinador vive a melhor fase? Dorival Júnior ou Abel Ferreira? Só participar entrando e votando gazetesportiva.com. Para você, Salazar. Se não der 100% aí no Dorival nosso resultado Júnior. no site, não tem como, né? Dorival, Se o Dorival não vive a melhor fase que o Abel, não sei de mais nada, então, Alex. Tem que ser muito fanático para você votar o contrário. Porque a gente não está falando assim, não está abrangendo a pergunta, falando quem é melhor treinador. Não é essa. Porque é o Dorival também, né? Tudo bem, mas aí você pode até abrir um leque, falar, não, mas o cara ganhou também, enfim, não interessa. A pergunta é, qual treinador vive a melhor fase? Dorival. Evidentemente, é o Dorival Júnior. Até o Geraldo Magela sabe isso. Bom, e como que as duas equipes vão chegar para esse derby? Qual a expectativa de vocês? O Palmeiras conseguiu respirar depois de vencer aí 5-1. O Vitória? Não, quem Vitória. foi? Vitória, né? Isso. E o Corinthians vencendo o Capivariano. E, claro, tendo o título da Supercopa Rei. O Corinthians chega muito embalado, confiante, com a confiança elevada. Tem o apoio do seu torcedor, o clima é de otimismo e o Palmeiras, no meu entendimento, chega mordido, chega querendo provar algo, chega querendo dar uma resposta, principalmente ao seu torcedor, pelas derrotas nos últimos derbys e por essa fase, né? Pelos Palmeiras 3 vezes vice, o Corinthians campeão, tem a situação do confronto direto do ano passado. O Palmeiras precisa dar uma resposta ao seu torcedor enquanto o Corinthians chega com a confiança lá em cima. Sem dúvida, esse é o panorama do jogo. O Silvestre fez até uma pergunta legal para o Abel na coletiva depois do jogo do Vitória, fechando a coletiva, né? O Corinthians está engasgado na sua garganta, está entalado na sua garganta. Ele deu um sambarilone ali, deu uma enrolada para não assumir, mas a gente sabe que todo mundo lá dentro do Palmeiras está com o Corinthians atravessado. Por isso eu temo até, não que haja uma violência exacerbada, mas eu acho que o Rafael Claus, que vai apitar o jogo, ele vai ter que ter muito equilíbrio e muita inteligência para não deixar descambar o jogo, porque se um time está muito motivado e o outro está muito pilhado, a tendência é de que tenhamos faíscas em campo a todo momento. Já tá a torcida vai incentivar, o Corinthians vai responder em campo e o Palmeiras, que não tem torcida, mas está com essa pilha. Então, tende a ser um jogo nervoso, um jogo com muitos cartões, por exemplo. Por isso que eu falei, o Rafael Claus vai ter que saber ali, trabalhar demais esse aspecto emocional do jogo para não se inflamar junto com os outros jogadores. Então, acho que até nesse aspecto a indicação do Claus foi boa. Eu não concordo com a indicação do Rafael Claus por um simples motivo. O Rafael Claus, ele já não é, há um bom tempo, há alguns anos, ele não é um árbitro bem visto por um dos dois lados, que no caso é o lado do Corinthians, para este jogo. Eu escuto isso de dentro do Corinthians. Nós não temos um problema com o Klaus apitando o jogo do Corinthians. Nós temos um problema com o Klaus apitando derbys. Por meio de uma ignorância. São alguns jogos com um histórico principalmente recente, de erros, de decisões no mínimo duvidosas e normalmente em prol do Palmeiras. A mais absurda delas, por exemplo, nesse passado recente, aquela expulsão do Yuri Alberto. Que eu achei justa. Não, uma simulação no meio de campo. Não interessa no meio de campo, num lugar, porque a bola não ia para lugar nenhum e caiu no pé do Palmeiras, onde ele poderia dar a vantagem. É um tipo de lance
que nós nunca vimos, nenhum de nós. Mas o Corinthians nós não nunca reclamou, vimos né? outro jogador ser expulso por aquilo. Nunca. Na história Amarelo. do Nossa, futebol... Não, Quem o quê? tá louco? Simulação no meio de campo igual aquela lá. Qual o problema? Lembra aí uma pra mim até o final do agora? programa. Não vai lembrar porque não existiu. Não, árbitro. existiu. Nunca existiu Sim, um lance aqui. existiu. Mas, Salazar, mas o nessa Corinthians hora, não pra que reclamou, escalar né? um árbitro desse? Penso eu. Concordo? Se você é a Federação Paulista, para que eu vou alimentar? Tem tanto árbitro. Eu vou alimentar, eu vou pegar justamente aquele que um dos dois não gosta e vou botar para... Eu acho que é ruim até pro Klaus. Mas o Corinthians não se manifestou contra o árbitro. O Corinthians não vai se manifestar Nem vai, publicamente, mas nos bastidores o incômodo é muito grande. O incômodo é muito grande. Já saiu a escalação dele, a gente estava se posicionando aqui, eu recebi mensagem de pessoas do Corinthians. Não é possível, parece que fazem de propósito. De novo, o Klaus apitando um derby. Acontece que a vitória nesse derby é mais importante pelo momento para o Palmeiras, não é mesmo? Concordo com você. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque se o Corinthians perde para o Palmeiras, não vai ter crise, não vai ter nada. É uma derrota que ninguém gosta de perder um derby, mas é uma derrota que daqui a uma semana... Uma semana foi campeão. Agora, se o Palmeiras perder, e dependendo da forma que perder, caso perca, aí segura, porque já tem até informações de protestos programados caso isso aconteça. Bom, as torcidas dos dois clubes já deixaram claro qual é o clima para esse jogo. A torcida tá falando guerra, mas, gente, é guerra em campo. Fora de tomar cuidado campo. com isso, porque senão... Gente, é aquilo, é futebol, é diversão. Entretenimento. Né? Entretenimento, é um ambiente que a gente tem que se divertir. É uma expressão popular, não, não sejamos literais. Né? Exatamente, né? É aquela coisa que a gente fala, clássico não se joga, se ganha. Mas é coisa tudo dentro de campo, não é nada para levar para fora, para rua. Não precisa, a gente já tem muitos problemas, não tragam mais esse para sua vida. Então, em entrevista exclusiva, Hugo Souza falou como os atletas, como os jogadores encaram esse clássico. Derby é sempre bom de jogar, né? A gente joga de uma forma, vamos dizer que a gente joga com ódio, sabe? Com raiva, não, a gente não pode perder para esses caras de jeito nenhum. E eles também encaram da mesma forma, por isso que fica bom. E vamos para mais um agora, se Deus quiser, que a gente tenha mais uma vitória aí. Não pode perder para esses caras de jeito nenhum. Esse é o clima, tem que ser. Vice-versa. Para mim é o maior clássico do Brasil, um dos maiores clássicos do mundo, se não for o maior pela história, por tudo que envolve Corinthians e Palmeiras. E o clima tem que ser esse mesmo. Estou 100% que todos os jogadores entrem com esse espírito. O Hugo está certíssimo. O problema é que muitas vezes a gente vê jogadores importantes acharem e darem entrevistas dizendo que não, são os mesmos 3 pontos quando você pega o Vitória em casa. Não são os mesmos 3 pontos. São 3 pontos que podem te levar para outros mais pontos ou para menos pontos, de acordo com as consequências. Pode mudar o de uma clima, derrota. o ambiente, o técnico, tudo. O cara que encara esse jogo, as o jogador que encara um jogo desse como qualquer jogo. As consequências de um derby pro bem ou pro mal são Você já tem que entrar diferente. Aliás, eu tenho para mim que o derby é maior do que o campeonato. É um campeonato à parte, né? O derby, quando Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista e você escuta os comentários do tipo, não, mas é o campeonato menos importante do ano, porque o Palmeiras está de olho na Libertadores, porque o Corinthians está... Tudo bem, mas é que ser campeão num derby, por exemplo, não importa ser do Paulista, do Brasil. Você acha que o derby de junho, é maior que o campeonato. Por que você acha que 12 de junho de 93 é o maior título da história para os palmeirenses da minha geração? Isso que eu ia falar, da sua geração. Claro. É um título bem questionável também. Tudo bem. Bom, vamos para o Parque São Jorge para saber quais são as atualizações do Corinthians para o derby de domingo, grande jogão? Bora lá, Bazejo, tá contigo. É isso, Michele, a gente volta a falar sobre Corinthians, dessa vez focando no derby de domingo em Itaquera. O Corinthians que venceu o Capivariano com um time completamente reserva, preservando todos os seus titulares já pensando nesse confronto. Apenas Memphis Depay e Matheus Bidu foram acionados no decorrer do jogo. Matheus Bidu por uma questão de necessidade com a lesão do Hugo e o Memphis Depay para ganhar mais minutos, já que ele voltou à ativa na atual temporada um pouco depois dos demais companheiros, e o técnico Dorival Júnior acredita ser fundamental dar essa rodagem para que o Memphis possa retomar aí a sua melhor versão
o mais rápido possível. Vocês falaram das consequências, né, que o derby pode ter para uma equipe ou para outra, e de fato tem muita coisa em jogo nesse confronto, porque o Corinthians, se vencer o Palmeiras, ultrapassa o rival na tabela de classificação e, dependendo da combinação de resultados da rodada, pode até mesmo iniciar a semana como o líder do estadual, dono da melhor campanha, faltando apenas 2 rodadas para o fim da primeira fase. Então imagina o Corinthians ultrapassar o Palmeiras vencendo o clássico e não só isso, assumir a liderança às vésperas do início do mata-mata da competição. Iria causar uma dor de cabeça enorme para o técnico Abel Ferreira e seus jogadores. Hugo Souza, que falou um pouquinho sobre o clássico na entrevista exclusiva concedida para a TV Gazeta, é um dos protagonistas desse confronto. Ele, desde que chegou ao Corinthians, jamais perdeu para o Palmeiras. Já disputou 7 derbys, são 4 vitórias e 3 empates. Ele, inclusive, ajudando o Corinthians a conquistar o Campeonato Paulista do ano passado em cima do rival e acabar com uma fila de 6 anos do clube sem títulos. Então o clássico promete pegar fogo, viu, amigos? Vai pegar fogo. E essa estatística, essa informação trazida pelo Bacete sobre o Hugo, não é que ele só estava em campo e participou ali, não. Pegou pênalti do Veiga, pegou pênalti do Estevão. Foi grandão. Foi decisivo e importante em jogos também importantes. Você falou de retrospecto recente do Klaus no derby, 7 jogos que o Hugo não perde, o Klaus apitou uns 3 ou 4 mas o Klaus não faz gol. A questão são as decisões dentro do jogo. Mas é isso, se você pôr cada jogo, você vai reclamar de todos os aquela da expulsão do Yuri Alberto, que não tem nenhum cabimento até hoje, não tem nenhuma explicação. Aliás, tem uma coisa que eu penso o livro de regra tem explicação, só olhar lá. Então isso eu também acho. Eles deveriam ter, do mesmo jeito que o técnico fala depois do jogo, tinha que sentar o árbitro e explicar algumas coisas, né? Explicar algumas coisas. Não dá pra tomar qualquer decisão e ficar por isso mesmo. No Campeonato Cearense, os árbitros todos estão dando entrevista depois do jogo. Não estou me referindo ao Klaus, estou falando. Mas isso é uma coisa que eu luto faz 30 anos quase. Transparência, né? Bom, é claro que a gente também tem os preparativos do Palmeiras para esse jogão do final de semana. Como é que o time do Abel chega para esse clássico, Marina? Chega também com sangue nos olhos, né, Michele? Vocês estavam comentando ali que justamente essa vitória no meio da semana contra, de fato, o Vitória por 5-1, deu esse gás a mais para o Palmeiras, mas um outro fato também deixa esse time aqui do Abel Ferreira com vontade de vencer esse primeiro derby de 2026. Porque em 2025, de 7 confrontos entre as duas equipes, aí um recorde quase de derbys no ano, o Palmeiras só venceu 1, perdeu 3, empatou outros 3, inclusive foi eliminado da Copa do Brasil, da qual o Corinthians depois acabou sendo campeão no final do ano, e também perdeu a disputa do Campeonato Paulista, né? A gente se lembra, no início do ano passado, o Palmeiras perde essa decisão, o Corinthians levanta o primeiro título, então, da temporada passada. Para esse confronto do próximo domingo, que acontece lá na Neoquímica Arena, o técnico Abel Ferreira deve repetir a escalação que mandou a campo contra o Vitória. Não pode ainda contar 100% com o Lucas Evangelista, inclusive hoje é aniversário dele, falou aí desse dia tão especial para ele poder voltar a estar pelo menos no banco de reservas, defendendo as cores do Palmeiras, mas ele deve de fato iniciar no banco, assim o Abel repete a escalação e a boa atuação, por que não, que aconteceu diante do Vitória. Mas vai ser bem difícil. Paulinho segue de fora, o Figueiredo também, o Felipe Anderson também segue de fora. São as únicas aí, os únicos desfalques para essa partida. E o Palmeiras, como o Bacégio trouxe agora há pouco, pode perder o segundo lugar aí na tabela de classificação. Então, vencendo o arquirrival e também, dependendo de resultados, pode assumir o topo dessa tabela da primeira fase do Campeonato Paulista. Beleza, Mar. E a escalação, então, tá ok pra você? Porque também não tem muita alternativa. Não. Eu acho que o time que jogou contra o Vitória tem que jogar contra o Corinthians. É isso. O Palmeiras não perdeu ninguém. O Arias ainda não pode chegou. estrear. Pô, mas você já queria botar o homem. Óbvio. Chega de avião da tia Leila, já aterriza lá. Mas não dá tempo pro derby. Não deu certo com o Paquetá, hein? Nossa. Mas tudo bem, ele não vai jogar o derby, mas é evidente que, pelo que o Palmeiras tem hoje à disposição, os 11 titulares são esses, né? Até porque no banco, o máximo que você poderia ter para mudar alguma coisa seria o Fux no lugar do Murilo, mas aí também não muda muita coisa, até porque o Murilo jogou bem contra o Vitória, né? Não só pelo gol marcado, assistência dada, mas ele teve um bom desempenho. No mais, lateral direita é o Kelvin, que quando joga a gente pergunta onde está o Giai,
E aí quando o Giai joga, a gente pergunta onde está o Kelvin, ou seja, o Palmeiras está Depois disso você pergunta por que o Abel se livrou do Gilberto. Gilberto aí completa o ciclo da lateral direita, por isso que estão atrás de um outro. E Piquerez na esquerda, porque também não tem sombra. No meio campo é isso, Marlon Freitas, Andréas Pereira, o Maurício, que está jogando nesse momento, mas é quem deve perder a posição quando o Arias chegar. E aí tem o Alan, o Flaco e o Vitor Roque. Isso é o que o Palmeiras tem de melhor é um timaço. e que vai colocar em campo. Eu ia falar isso agora, mas é um timaço. Eu não estou entendendo esse desânimo do Alex Miller aqui na hora de falar da escalação, né? Não, aí vai o Alan, o Flaco e o Vitor Roque. Não é desânimo, eu estou explicando que não tem no banco ninguém melhor para colocar. Pô, mas é porque é difícil? Eu não sei nem se tem algum elenco aí no Brasil, aí tirando o Flamengo. Mas é. Não, mas é isso. Do Palmeiras. É, um timaço mesmo. Agora, no São Paulo, teve jogador sendo apresentado, parte do treino aberto para a imprensa e os preparativos para a partida de amanhã diante do Primavera. E o Alexandre Silvestre acompanhou tudo de pertinho hoje. Pode rodar. O lateral direito Lucas Ramon, ex-Mirassol, recusou proposta de rivais do São Paulo e ainda deixou um dinheiro pelo caminho. Sim, confesso para você que foi muito difícil, particularmente para mim como atleta. Calma, garoto, respira e bola pra frente. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, entendeu? Acho que não cabe falar, até porque, por respeito ao meu empresário. Uma das inspirações do Lucas Ramon é o Rafinha, sempre competitivo. Estou me adaptando o mais rápido possível e assim, ainda não estou 100%, mas estou trabalhando para isso. Agora é mostrar serviço pro treinador. Missão dobrada, triplicada para Alisson, que precisa reconquistar a confiança do Crespo após flertar com o Corinthians e tomar um fora. Já o clima dele com os jogadores tá de boa. Sem crise, tirando essa tentativa aí de chapéu. Por falar no assunto, Marcos Antônio tá na mira do Flamengo. O São Paulo que se cuide. O empréstimo dele termina em junho. A diretoria quer fechar uma renovação para ontem. Luciano, que andou se queixando de dores musculares, fominha que é, participou da atividade de hoje normalmente para jogar no sábado. O professor conhece bem a figura. Eu falei com ele, o que fazemos sábado? A gente quer jogar. ok. Luciano sempre queria jogar. Crespo vai esticar a corda. A apuração do Gazeta Esportivo, o técnico do São Paulo pretende amanhã colocar em campo contra o Primavera no Morumbi a força máxima disponível. O tricolor paulista está fora da zona de classificação, restando 2 rodadas para o término dessa primeira fase do Paulistão. E o argentino conta ainda com aquele reforço de peso, o tal bom e velho 12º jogador. Mundo ideal, outra vez 50.000 pessoas. A torcida volte e passar outro sábado estupendo. Só complementando, o Silvestre apurou. O Crespo pediu 50 mil torcedores lá, mas foram vendidos 23 mil ingressos até agora. Apesar do Alisson estar treinando no tricolor, o jogador segue sendo alvo do mercado. O Salazar tem as informações sobre esse assunto. Que time agora estaria de olho nesse volante, Salazar? O Santos, Michele. O Santos quer contar com o Alisson. A gente trouxe a informação aqui essa semana de que o Santos procura um zagueiro, um lateral esquerdo e 2 meio-campistas. Um desses meio-campistas é o Alisson. O Santos percebeu a movimentação do Corinthians, tomou ciência da situação desconfortável que ficou para o Alisson dentro do São Paulo. E já foi atrás. E como o clube está atrás de um meio-campista justamente nessa função, o Santos decidiu investir nessa negociação. A última informação que eu tive diz o seguinte: o Santos já procurou o staff do Alisson para entender se o Alisson tem interesse de jogar no Santos e recebeu o sinal positivo. O Alisson topa jogar no Santos. Ele quer sair mesmo. O Santos agora parte para uma negociação com o São Paulo. Um ponto importante aqui, a gente cansou de divulgar os números da negociação entre São Paulo e Corinthians. O Santos entende que é muito dinheiro. O Santos também, assim como o Corinthians, entende que a negociação naqueles moldes
não vai ter sucesso. Que era 1 milhão, 1 milhão depois tinha mais 1,5 milhão. pelo empréstimo, mais 1,5 milhão por metas. Isso. Enfim, o Santos também entende que não é por aí. Tá. O Santos, portanto, agora tem interesse no jogador, manifestou esse interesse ao jogador, houve o sinal positivo e o Santos agora pretende abrir negociação com o São Paulo para tentar entender se o São Paulo faz um preço diferente para o Santos do que foi para o Corinthians e também apresentar um outro tipo de proposta, com outro tipo de meta, de repente com um valor fixado em caso de alguma meta alcançada, mas o Santos quer fazer uma proposta diferente daquela. Uma troca de jogador, de repente alguém troca, de repente para abater, mas o Santos quer negociar para trazer o Alisson, não vai piorar mas a não situação nos dele, moldes gente? da negociação de São Paulo e Corinthians. Você não acha que vai piorar a situação, Alex, do Alisson? Já tá complicada a situação mas com a torcida. Então, mas se a gente já está vendo que o Crespo não tem a mínima boa vontade de com reutilizá-lo ele. no São Paulo, acho que se surge algum interessado, o São Paulo teria até a inteligência de facilitar uma saída, porque vai ter que pagar salário. Já tem o ônus ali do mês a mês. Então, se aparece um time, não sendo o Corinthians, o Santos não é rival do São Paulo como é o Corinthians, embora seja também um clássico em São Paulo, mas é diferente você negociar e ceder um jogador seu para o Corinthians e para o Santos. Então, acho que, de repente, pode pintar ali uma facilitação do São Paulo para liberar o Alisson para o Santos. Acho que seria bom para todo mundo. Ainda falando sobre o Santos, o Neymar completou 34 anos e, em meio às celebrações, um post feito pela irmã do jogador acabou viralizando. Na foto, camisa 10 do Peixe... Eu achei lindo, viu, meu? Abraça a Rafaela e veste o quê? A camisa de 1994 do rival Palmeiras. Olha ele vestido lá com a camisa do Palmeiras. Lembrando que o Neymar já tinha revelado que quando ele era pequenininho ele era torcedor do Verdão e que mudou isso quando começou a jogar pelo Peixe. Você conta nos dedos os ídolos, os grandes ídolos dos clubes que torciam por esses clubes quando eram crianças. Essa questão da identificação de um jogador, de um craque, de um ídolo ao clube, ela se consolida quando ele passa a jogar pelo clube, independentemente de onde o cara... Ele começou muito cedo. Muito cedo. O Bidon, por exemplo, é palmeirense. Mas e aí? Qual o problema? Se ele chegou no Corinthians, abriram as portas para o Bidon e ele está se tornando o principal jogador do time tecnicamente... Tanto faz para quem ele torcia quando era pequeno. O que isso muda? Não muda absolutamente nada. Hoje o Bidon é corintiano, o Neymar é santista, tem até tatuagem. Então, assim, sabe, isso aí é para torcedor brincar, é legal para entretenimento, para a gente curtir. Essa história é até engraçada, né? Porque tem uma outra foto, inclusive nós mostramos aqui numa matéria recente na Gazeta Esportiva, quando visitamos o Instituto Neymar Júnior, uma pessoa que trabalha, inclusive, no Instituto, amigo da família, o Neymar jogava com o filho desse advogado. E aí o Neymar tá com a camisa do Palmeiras, e na época eles tiraram a foto, publicaram nas redes, e o pai do Neymar ligou, nós mostramos isso na matéria. O pai do Neymar ligou, pelo amor de Deus, tira isso. Ele falou, aí já era, já tinha printado, já tinha ido. Enfim, foi a primeira que viralizou, acho, essa daí dessa reportagem. Bom, vamos voltar para a academia de futebol, com as movimentações do Palmeiras no mercado da bola? Tá com você, Marina. Bora então, Michele, falar mais um pouquinho sobre o mercado da bola. Hoje surgiu uns rumores aí sobre um possível interesse do Palmeiras no lateral direito, Pedro Lima, que hoje ele foi descoberto, ali foi revelado pelo Sport lá de Recife, e daí ele tá lá no Wolverhampton, mesmo time do John Arias, foi até emprestado pro Porto, time B do Porto, que tinha perdido espaço, voltou ao Wolves, mas tá sem espaço no time inglês. No entanto, aqui na nossa apuração da TV Gazeta, tanto com o staff do jogador, quanto aqui no próprio Palmeiras, eles garantiram que não houve nenhum tipo de procura por esse lateral. E gostaria até de saber da opinião de vocês sobre se faria sentido, afinal ele tem 19 anos, não é aí um lateral que tem uma grande bagagem, apesar de muita qualidade sim, mas partindo do pressuposto que o Giai está sendo bastante criticado e o Kelvin também é bem novo, acho que não faria muito sentido neste momento trazer o Pedro Lima. E agora uma apuração exclusiva aqui da TV Gazeta, o Palmeiras recebeu uma proposta pelo empréstimo do atacante Luigi, que é das crias aqui da academia. Ele recebeu uma proposta do Al Ittihad lá do mundo árabe, a janela lá já está fechada, então as conversas não avançaram neste momento, justamente porque ele não sairia agora, mas houve sim uma proposta do Al Ittihad pelo pelo atacante Luigi. Ainda assim, as conversas, uma negociação com o Atlético Mineiro
seguem acontecendo. Então, uma não anulou a outra, essas conversas acontecem, mas nesse momento a janela árabe já fechou, então o Luigi não sai nesse momento, mas as conversas com o Galo seguem por aqui. Michele. Obrigada, Má. Fala, Alex, sobre Luigi. Bom, não vai para o Al Ittihad. O Luigi não vai porque a janela fechou, mas qualquer saída para o Luigi hoje seria benéfica para todo mundo, porque ele não vai ter muito espaço no Palmeiras e para crescer, né, para desenvolver como jogador, ele tem que ter ritmo, tem que ter minutagem, tem que ter rodagem, e no Palmeiras ele não vai ter. Então, para ele evoluir, teria que jogar. Para isso, só saindo do Palmeiras. E quanto ao Pedro Lima, eu acho que seria uma aposta igual foi o Giai, igual foi o Kelvin, seria uma terceira aposta. Acho que não compensa você se arriscar e trazer mais uma aposta para a lateral direita, porque se não der certo, vão ser 3 apostas dando errado no Palmeiras. Então, como o dinheiro não é meu, então, tá bom, tenta, não deu certo, ficam os 3 ali. Mas se a gente olhar pela aposta, razão, né, acho que é muita aposta. Se tá com vontade de trazer um lateral direito como deveria estar, faz uma grande proposta para o Vasco e traz o Paulo Henrique. Pronto. E aí, Salazar? Só vale a pena se o Palmeiras se desfizer de algum. Sem dúvida. Aí sim, o contrário disso não tem nenhum sentido. O problema é ver quem gostaria de ter um. Bom, vamos para o resultado da enquete, que treinador vive a melhor fase e a maioria, você achou que tinha que ser 100%. Não, se não foi 100%... Mas deu 89% dos votos dizendo que é o Dorival Júnior. É que nós temos muitos portugueses vendo o nosso programa. Esses 11% aí... Bom, vai ter um último contato com o Basejo no Parque São Jorge, com notícias quentes do Timão. Tá contigo, Má. Vamos lá, Mia, a torcida que o torcedor corintiano tanto esperava, enfim, chegou. Aliás, não só o torcedor corintiano, mas a diretoria, a comissão técnica do Corinthians também esperava muito por essa notícia. Martínez, enfim, está voltando ao Brasil. O jogador publicou em suas redes sociais uma foto no avião com a bandeira do Brasil, indicando que já está a caminho de São Paulo. Então, em breve, Martínez, enfim, irá se reapresentar ao técnico Dorival Júnior, que ficou na bronca com o jogador. A informação que nós temos é que muitas vezes Dorival Júnior mandava mensagens, mas não recebia resposta de Martínez, que enfrentou um grande problema na emissão do seu passaporte, voltou à Venezuela para resolver isso pessoalmente, mas os serviços públicos foram afetados, de acordo com o jogador, por causa da captura do ex-presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Temos também informação sobre o zagueiro Kaká. Kaká não foi relacionado contra o Capivariano porque estava em negociações com o Atlético Paranaense, mas a informação que nós temos é que as partes não entraram em um acordo referente aos valores da transação. Já o goleiro Matheus Donelli, esse sim, está de malas prontas, está de saída do Corinthians, vai jogar no Shabab Al Ahly, clube dos Emirados Árabes Unidos, vai viver em Dubai. Matheus Donelli aí se despedindo do Corinthians. Essas são as atualizações. Martínez em breve voltará a ser reincorporado ao elenco corintiano, amigos. Obrigada, Basejo. Bom, Salazar, você tem mais informação a respeito do Martínez, né, também? É isso, o Corinthians, o Martínez chega hoje ao Brasil. Amanhã ele se reapresenta no CT Joaquim Grava. Amanhã eles terão uma conversa. Essa conversa será com a diretoria do Corinthians. É a diretoria do Corinthians que vai decidir o que fazer sobre o caso Martínez. A ideia do Corinthians é ouvir o Martínez, tomar alguma decisão sobre multa. Por exemplo, a ideia do clube é multá-lo em cerca de 40% do salário, dependendo do que eu vi, que é o máximo que a lei permite. E fora isso, se o Martínez vai treinar separado, se ele vai ser relacionado, quando que ele vai voltar a jogar pelo Corinthians, tudo isso passa pelo Dorival Júnior. Nesse ponto depende de decisão do Dorival Júnior. E a informação que a gente apurou é de que o Corinthians está disposto a perdoar o Martínez, a tentar levar essa história da melhor maneira possível, para não deixar contaminar o bom ambiente, tentar entender o que aconteceu e passar por cima e superar. Mas tem um ponto importante aí, que as fontes do Corinthians me confirmaram que nesse meio tempo procuraram explicações mais detalhadas do Martínez, inclusive com chamadas de vídeo, porque ele não tinha passaporte, mas ele podia falar pelo celular, e não conseguiram. O Martínez literalmente ignorou por muitas vezes os chamados da diretoria corintiana, por isso que o Corinthians ainda quer entender o que aconteceu, porque o Corinthians
pelo telefone, em 2026... Foi roubado o celular. Não conseguiu uma comunicação adequada com o Martins. E o mais constrangedor foi o Dorival Júnior externando isso publicamente, que tentava falar com o jogador e não conseguia. Quer dizer, o próprio treinador não conseguia. Podia mandar uma carta. Eu só acho que no ambiente do elenco não vai ter problema, porque os próprios jogadores Já brincaram ali no avião, o Carrídio brincando, procura, não sei o que. Então quando ele chegar, ele eu vai acho sair que na foto entre os do jogadores título. vão mais tirar sarro dele do que gerar um mal-estar. Mas para a instituição... Ah, não, isso é ruim. Muito feio. Não, o Corinthians tem Casa que da mãe mostrar... Joana. Até Casa da mãe Joana. Porque não é a primeira vez, né, Salazar? O Martínez está fazendo do Corinthians a casa da mãe Joana. Pode até não ser, mas para ele está sendo. Exatamente. E o Martínez é com todo respeito. Exatamente. Não é o Rivelino, né? Não é o Rivelino. Não Sócrates, né? Nem o Memphis também faz isso. O Memphis faz as coisas direitinho. Ele também já perdeu o voo, né? Já perdeu o voo, mas depois chegou. Chegou e jogou. Vamos vai. devagar. E ó, Caio César, confirmado com um estiramento, o Corinthians não informou se é grau 1, 2 ou 3, que faz toda a diferença. Acabou de chegar. Para domingo tá fora. Pareceu uma ótima possibilidade para domingo. Mas tá fora. Tá fora do jogo. Salazar, obrigada. Alex Miller, muito obrigada. Valeu, Domingo aí. tem Mesa Redonda Futebol Debate das 9 às 11h30 da noite. A gente volta segunda às 6 da tarde com tudo do esporte para você. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, gente.